Então, Eliane, super obrigada pelo seu tempo. Eu sou a Carolina Cohen, da Colabore com o Futuro. A Colabore foi a idealizadora do projeto Voto pela Saúde, mas nós temos alguns parceiros também bem importantes junto com a gente nesse projeto. Então, a Politize, a Change.org, a CPG e o movimento Todos Juntos contra o Câncer, além de 21 entidades que estão apoiando. E aí, o que, que é o voto pela saúde? Nós entendemos que esse é um ano muito importante, é um ano de eleições, e que a população pode participar de uma forma mais ativa, além do voto, que, claro, é extremamente importante, de que maneira, né, nós estamos pensando de que maneiras que a gente poderia participar um pouco mais desse processo e garantir que os candidatos e os partidos entendessem quais são as necessidades na ponta, né? O que, que nós, como população, entendemos que são as prioridades na área da saúde. Então, o voto pela saúde, ele começou, né, com esse objetivo. Nós deixamos no ar um formulário durante 2 meses, de abril a junho, e divulgamos intensamente, pedindo que a população, todos os cidadãos participassem, dizendo, na opinião de cada um, o que, que era prioritário, o que, que deveria ser visto como prioridade por esses candidatos, e de que forma que essas necessidades poderiam ser trabalhadas. Além desse formulário, né, que nós deixamos no ar, nós também utilizamos o banco de dados da Change.org, né, que é um desses nossos parceiros, não sei se você conhece, mas é uma plataforma de petições, a maior, né, ela é internacional, a maior do mundo, inclusive, e nós fizemos um levantamento dentro dessa plataforma de quais foram as últimas petições dos 4 últimos anos na área de saúde que tiveram mais engajamento, mais assinaturas. Então, a gente também agregou essas informações ao documento, além das informações do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que também são dezenas aí de entidades que são representadas por esse movimento. Então, o resultado foi um documento, que é esse que nós estamos aqui para te entregar hoje, Sim. e é um documento que representa a voz de 14 milhões de brasileiros. Então, ele é extremamente relevante, extremamente robusto. Então, olha, esse documento que você vai receber, ele é exatamente isso aqui, né? O voto pela saúde, um levantamento das principais demandas de saúde apontadas pela população brasileira. Então, nesse documento a gente explica um pouco o que, que é esse movimento os 7 alicerces do voto. Então, nós dividimos esse documento em 7 pilares principais, até para conseguir organizá-los, e esse documento, ele tem um pouco da estrutura dos planos de governo dos candidatos, até porque o nosso objetivo realmente foi levantar essas necessidades da população para entregar para os partidos e pedir que os partidos cascateiem para os seus candidatos e que os candidatos levem em conta na hora da construção dos seus planos de governo. Então, a gente tentou levar em conta um pouco dessa estrutura, né, de como são criados esses planos. E aí o documento ele foi subdividido em 7 pilares: estrutura do sistema de saúde, que fala um pouco da infraestrutura, né? Então aqui apareceu coisas como, por exemplo, construção de novos hospitais, aquisição de equipamentos e assim equipamentos muito simples, muito básicos, né? Como, por exemplo, máquinas de raio-x. Em redes de atenção, a gente fala sobre redes de atenção básica, rede materno-infantil, rede de atenção às urgências, né? Então, aqui sugestões também da população de melhoria e de necessidades para cada uma, né, dessas redes. Condições sociossanitárias, a gente fala um pouco da questão dos dados, né? Então, da importância desse levantamento de dados em saúde, quais são os dados que pela visão da população estão faltando, né? Quais que ainda precisam ser levantados, que ainda não são, de que maneiras que esses dados podem ser melhor trabalhados. Em fluxos de saúde, de acesso, a gente fala da jornada do paciente, então, assim, desde os primeiros sintomas até o acompanhamento com o especialista, né? Quais são os caminhos que esse paciente percorre e as principais barreiras.
Em educação em saúde, é sobre capacitação de profissionais da saúde, bastante de telemedicina também aparece aqui. Ciência, tecnologia, produção e inovação, a gente fala das pesquisas, das inovações em saúde, e gestão e financiamento em saúde. Então, esse documento, Eliane, ele está extremamente robusto, né? A gente depois aqui destrincha cada um desses pilares, explicando, né, o que apareceu, tem gráficos, tem porcentagens, então é um material riquíssimo que, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí uma série de ideias para os candidatos, para que isso tudo seja trabalhado realmente, né, para que quem for eleito possa utilizar isso como uma ferramenta extremamente importante com a voz aí da população. Então, só para te dar uma ideia, foi então a participação aqui, né, de 14 milhões de brasileiros, de 25 dos 26 estados brasileiros, só o Amapá, que não teve nenhum respondente, de resto, todos os estados participaram, e 23% das pessoas que participaram são profissionais da área da saúde, que têm bastante conhecimento também, né, do que está acontecendo aí de maneira mais geral, e de resto foram cidadãos comuns que também participaram de acordo com as suas percepções, com as suas visões. Então, esse é o documento. Eliane, se você puder, por favor, me confirmar se você recebeu ele aí no seu e-mail. Recebeu? Recebi. Então, essa reunião, ela tem esse objetivo, né, de fazer essa apresentação formal, explicar para você um pouco melhor o que é o voto, te entregar esse documento e pedir que esse documento seja destrinchado aí, levado em conta e cascateado para todos os candidatos às eleições do PT de 2022, para que eles levem em consideração a voz da população. Primeiro, eu posso enviar isso para a agenda do presidente, certo? Não, isso não é uma dificuldade, a gente pode encaminhar para a agenda dele, com o material que vocês mandaram, certo? Eu li aqui, você passando rápido, assim, eu vi aqui, né, mas estou com o documento. A nossa opinião converge. Nós também achamos que investir na área de saúde mitiga as desigualdades. A gente tem certeza disso, né? Nesses últimos 2 anos, inclusive, a área de saúde foi altamente requisitada para questões que são da assistência social, são da educação, são da segurança alimentar, diversas áreas, elas vieram para a saúde. Então, investir em saúde e fazer o intersetorial, ele, de fato, ajuda muito a reduzir as questões da desigualdade social. Então, no nosso programa, a gente trabalhou essa questão da estruturação de redes, trabalhamos nisso, uma coisa importante. A questão da atenção básica é uma prioridade, que a gente tem dito assim, que a atenção básica ela não pode ser o postinho, né? O fundo, o fim, não, ela é o começo. Ao ser o começo, ela precisa ter mais acesso ao que vem depois. Assim, tem a atenção básica, mas depois você tem serviços de média complexidade, alta complexidade, e a atenção básica não pode entrar nessa jornada, né? Você falou a jornada do usuário. A atenção básica entra junto. Mesma jornada que o usuário faz por dentro do sistema, a atenção básica faz junto. E ela deveria ter mais poder para ajudar nessa jornada. E ela não tem. Então, a gente tem dito isso, da importância de que a atenção básica tenha essa inserção. Não é inserção a palavra. Ela, a partir do momento que você disse que precisa de exames especializados, que precisa de um serviço de alta complexidade, demandado pela atenção básica, você precisa ter rede que gire, seja dentro da própria cidade, seja numa cidade que seja mais próximo do paciente, ou ainda que seja numa cidade que seja mais longe, com tratamento fora de domicílio, que é uma coisa, inclusive, que o SUS financia. Isso precisa encurtar, né, o tempo, porque o tempo é muito longo. A questão materno-infantil a gente também colocou, que aumentou, né, os casos de 2019, quase dobrou os casos de 2019 para 2022, né, em termos de redução de mortalidade materna. Quer dizer,
cresceu a mortalidade materna. A parte de urgência também, né? A rede de urgência, ela está muito prejudicada, porque tem, tanto na rede de atenção especializada como na de urgências, represou muito cuidado. Por causa da pandemia, a gente tem um represamento gigantesco de exames, cirurgias eletivas e consultas especializadas, né? Então, a gente precisa fazer Isso é quase que um plano emergencial, né? E o presidente Lula sendo vitorioso nas eleições. A questão dos dados que você colocou, né? A questão a gente tem falado muito de dados, transformação digital e proteção de dados junto com a telemedicina. É tudo uma engrenagem só, certo? Porque até na atenção básica, a gente tem visto que um dos grandes problemas de acesso é que as pessoas só acessam em muitas cidades pelo seu local de moradia. E a gente tem dito que também tem que ser pelo local de trabalho, porque as pessoas se deslocam da sua casa até o seu local de trabalho por horas durante o dia, né? E para acessar a atenção básica só a partir do seu local de moradia, reduz o acesso. Então, a gente também tem colocado isso, mas para isso precisa ter prontuário eletrônico e precisa ter proteção de dados, né? Então, tudo isso. E a telemedicina, não é só essa telemedicina que, vou usar uma expressão assim, que se vende aí em plano de saúde. A gente está falando de uma telemedicina, inclusive, de suporte à atenção básica, né? Porque muita coisa você poderia ajudar, né, os profissionais da atenção básica com telemedicina, e então isso precisa melhorar. O fluxo que vocês colocaram, o fluxo de acesso, é a preocupação. Eu só uso o Sistema Único de Saúde, não tenho plano de saúde, e eu sei exatamente o que é, do começo ao fim, certo? Que é ficar numa fila para uma cirurgia eletiva assim, um ano e meio, certo? Ou terminar uma consulta na atenção básica e marcar exames ou consultas especializadas e ter muito problema de acesso, o que vai fazer com que a população fatalmente chegue a gastar os seus recursos próprios com saúde. Ela vai pagar por serviços. E isso acaba tendo um triplo pagamento. Você paga os seus impostos para ter o serviço público. Às vezes você tem um plano de saúde também, pequenininho, minoritário, paga também, depois você ainda paga em cash para fazer muitos serviços. Então, esse é um grande problema que a gente tem visto na questão da jornada, porque eu gostei da sua expressão, jornada do usuário, né? Acho que é bem isso. E a gente qualificou essa questão da ciência e tecnologia, falando da autossuficiência do Brasil na parte de ciência e tecnologia, é uma questão que precisa crescer, porque o Brasil não pode ficar dependente, né, como ficou agora na vacina, dos insumos farmacêuticos ativos. Uma coisa que eu acho que vocês não está ele está nesses 5 pontos, mas que a gente caracterizou com mais força, é a questão de acesso a medicamentos gratuitos, né? Então, Porque isso está bastante, que ele está dentro desses dentro do pilares, mas documento, foi uma coisa muito levantada pela população, muito. Tem 3 categorias. Tem o acesso a medicamento, que é o medicamento que você pode usar por um problema que você teve, certo? Medicamento que você vai usar por alguns dias, por um tratamento que seja um tratamento mais simples, às vezes não é simples, mas precisa de um medicamento, do acesso, né? De medicamentos de uso contínuo, que esse é outro problema, e a questão dos medicamentos de alto custo. Então, essas questões também são questões que a gente está colocando, que elas são também já de um plano de emergência hoje, porque está desabastecido, né? Teve queda de compra pelo Ministério da Saúde e desabasteceu a rede. Então, há medicamentos que você não encontra mais na rede porque desabasteceu a compra mesmo, o poder de compra do SUS, que é muito grande, ele foi desconstituído. Sobre a questão de educação, aí nós estamos trabalhando com 2 grandes eixos, que é a gestão, valorização do trabalho em saúde, certo? Porque, assim, o trabalho em saúde, são 4 milhões de trabalhadores no Brasil, precisa ser valorizado o trabalho em saúde. Ele está muito aquebrantado.
Então, os trabalhadores não têm vínculo, mudam muito de região, alguém ofereceu um salário melhor, vai trocando e descontinua todos os cuidados, né? Então, precisa melhorar, valorizar o trabalho e a educação mais relacionada às necessidades do próprio SUS. Porque uma educação que tem muita universidade, faculdade, principalmente no Brasil, de saúde, que elas foram compradas, né, elas foram compradas por empresas de capital internacional. Então, o currículo, ele descolou da realidade local. Ele é um currículo assim, ele não é um currículo que lida muito com as necessidades. Assim, terminou a faculdade de saúde, ele só vai estudar o SUS por concurso, entre aspas, né? Ele não estuda o SUS dentro do seu processo de formação, né? E a questão da gestão principal é exatamente isso que foi colocado aí por vocês, ter uma questão muito importante que é a participação popular nos conselhos de saúde, certo? Uma participação da população no orçamento participativo. O ano que vem tem pelo menos duas grandes peças a serem construídas, que é o Plano Plurianual e o Plano Nacional de Saúde. Elas sempre são construídas na esfera federal, estadual e municipal, sempre no primeiro ano de governo. Então, o ano que vem é o primeiro ano de governo do governo federal e dos estados. Então, todo mundo tem que construir essa peça, é da lei, é da lei complementar 141 de 2012. Então, a gente gostaria muito, e tem proposto isso, que essas duas peças, elas tenham participação popular. E acho que a experiência que vocês tiveram aí de captar 14 milhões de pessoas participando, com certeza vai ser muito importante para essa experiência que vocês tiveram, para esse instrumental. Porque para acessar não é fácil, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que consegue baixar um aplicativo. Então, pelo que eu vi, vocês captaram mais de uma fonte, né? E isso além das 30 mil assinaturas diretas que vocês têm, vocês fizeram uma captação de mais de uma fonte, né? O que é bem importante. E então já fica para vocês saberem que, se o presidente Lula for eleito, a intenção dele de construir o orçamento de 2000, a próxima lei orçamentária e todas as leis em orçamentos participativos, e que provavelmente será por processos digitais, né? Provavelmente plataformas digitais, principalmente, além da Conferência Nacional de Saúde que tem o ano que vem. Legal, acho que o primeiro passo é as pessoas saberem que elas podem participar, né, da construção desse orçamento, da decisão. As pessoas não sabem nem isso, então a gente ainda precisa educar bastante a população. Ele tem colocado isso nos discursos dele, que ele pretende trabalhar com orçamento participativo. Mas, para começar isso, tem que ter... Nós aqui, eu trabalho em outros lugares, eu tenho acompanhado agora em 2022, mais o Conselho Nacional de Saúde, na preparação da 17ª conferência, que já está pensando nas plataformas do próprio Conselho. Né? Mas construir e difundir não é assim muito fácil, não. Assim, você, às vezes, tem uma... Assim, as pessoas saberem, as pessoas participarem, às vezes você precisa ter uma chamada pública, né? Assim, numa TV, né? Você está começando a Conferência Nacional de Saúde, está aberta a plataforma, vai começar as conferências municipais, conferências estaduais, participe, né? Isso daí não é uma coisa que você só faz por instrumentos que fiquem numa base que é né? Às vezes subterrânea de informação, né? Então, eu posso sim entregar o documento, posso apresentar o pleito de vocês em relação a entregar diretamente para o presidente Lula, né? E vocês, então, já sabem que as propostas que vocês fizeram aqui pela minha fala convergem, né? Nós temos convergência aí nas questões que vocês apresentaram, e temos interesse, né, no voto de saúde, óbvio. Nós temos aqui também outros movimentos que a gente acompanha, que é voto SUS, voto de saúde, ou seja, que, inclusive, do ponto de vista dos nossos parlamentares também, né, Carolina? Os parlamentares também têm esse compromisso com Carolina, né? Isso. Porque os nossos parlamentares também têm um compromisso com o Sistema Único de Saúde, né? Porque a gente sofreu muito nesses últimos 7 anos, né? Com um parlamento que, assim, solapou muito o Sistema Único de Saúde, né? E na pandemia a gente viu
o que era exatamente esse Sistema Único de Saúde e como ele funcionou, né? Sim. Ele não funcionou bem. Não é que ele funcionou bem, ele funcionou dentro do que ele podia, mas mesmo assim ele acabou socorrendo aí muita gente Oh, claro. nessa. Muito, muito interessantes as propostas, Eliane, que você compartilhou. Realmente acho que estão bem alinhadas, né, com o que a gente colocou ali no documento. De qualquer forma, acho que vale bastante a pena dar uma lida nesse documento. Tem também algumas boas ideias que vieram.